Palestra de hoje, da nossa exposição, é glândula pineal e mediunidade. Eu adianto a vocês que não sou médico, nesta existência não tive o privilégio de exercer a medicina, apesar que recentemente em outra exerci a medicina. E adoro a medicina. Cheguei a fazer vestibular para medicina, depois me formei em jornalismo e direito e desisti da medicina porque não estava programado para mim nessa existência. Mas, então, eu quero dizer que não tenho a formação médica. As informações que eu vou trazer aqui para vocês, elas têm como fonte o estudo que eu faço da glândula pineal já há algum tempo, as informações que nos trazem os médicos, principalmente o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que estuda a glândula pineal há bastante tempo, as informações que a espiritualidade também passa através da mediunidade, de Divaldo, de Marlene Nobre, de Namor Cury e outros médiuns e médicos espíritas. Mas o estudo da glândula pineal e mediunidade são duas coisas entrelaçadas, uma coisa tem tudo a ver com a outra. No Espiritismo nós aprendemos que todos nós temos mediunidade. Só que eu sei que em algumas casas isso não se passa. As pessoas falam bastante sobre a glândula pineal, mas em outras não. Não se fala, não se refere que essa mediunidade que o ser humano tem, essa mediunidade inerente ao ser humano e a animais vertebrados, ela só é possível graças à glândula pineal. Divaldo fala que a mediunidade é biológica. Allan Kardec falava, nós vamos ver adiante, que é orgânica. Tudo a ver com esse minúsculo órgão físico que é o tema da nossa exposição de hoje. Porque sem esse minúsculo órgão físico, nós não seríamos médiuns. Então, todo ser humano tem no cérebro algo parecido com um olho vestigial. O que significa, de fato, olho vestigial? Até algum tempo atrás, pessoal, esse órgão, denominado glândula pineal, também chamado de epífise, nós tínhamos a ideia de que existisse, mas não tínhamos essa comprovação. E também se dizia e se diz que ainda está um pouco atrofiada, mas se tinha ideia, se tinha vestígio de que todo ser humano tinha esse órgão físico, esse pequenino órgão físico. Para os antigos egípcios, vocês já ouviram falar muito olho de Horus, terceiro olho para os esotéricos, olho de Horus. Os egípcios tinham um conhecimento a respeito do ocultismo e da medicina muito maior do que temos na atualidade. Os egípcios são descendentes dos capelinos, que encarnaram também na Atlântida, e depois do afundamento da última parte do continente, há cerca de 12 mil anos atrás, que afundou a última parte de Atlântida, e eu estava lá, nesse último continente que afundou, esses Atlantes formaram diversas civilizações aqui na Terra, e uma delas foram os egípcios, que detinham muito conhecimento a respeito de espiritualidade, de ocultismo, sabiam da existência do terceiro olho da glândula pineal e usavam muito esse minúsculo órgão físico para se comunicar com os deuses. A gente sabe, falando de Egito, que naquela época Tutancâmon, Akhnaton sabiam da existência do Deus único. Eles já sabiam, mas naquele momento o povo não queria saber de um Deus único, então muitos adoravam vários deuses, e os próprios faraós, mesmo sabendo da existência de um Deus único,
às vezes eles tinham que abrir mão dessa crença e concordar, não, são muitos deuses, não podia nada ser imposto, nada deve ser imposto, como eu falei aqui. Então tudo a seu tempo, né? Jesus trouxe a ideia do Deus único para nós também, né? Moisés também já semeou isso antes. Mas os egípcios tinham esse conhecimento muito grande de medicina, esse conhecimento esotérico, e sabiam então da existência da glândula pineal, toda a sua, e que hoje ainda a gente desconhece, né? A função e a potencialidade da glândula pineal. A descoberta da glândula pineal é imputada a Nerófilos. Nerófilos, ele viveu nessa época aí, 335, 280 a.C., e ele é o criador do método científico, estudioso de Hipócrates também, né? A primeira descrição da glândula pineal e as primeiras especulações sobre as funções encontram-se nas escrituras de Cláudius Galeno, um outro médico e filósofo grego que passou a maior parte de sua vida em Roma e cujo sistema dominou o pensamento médico até o século XVII. Então a descoberta da glândula pineal se deve a Herófilos, então nessa época, né? Aqui nós temos também no livro do francês René Descartes, De Homini, 1662, informações. Ele já sabia na época que as informações visuais são levadas ao cérebro por nervos ópticos. Daí elas chegam à pineal, que regula o fluxo dos espíritos animais através dos nervos. O corpo pineal desempenhou um importante papel para o famoso filósofo francês no século XVII, René Descartes. Descartes a viu como a origem do pensamento. Dizia Descartes que é a única parte do cérebro que é única, pois não se repete dentro do cérebro. Disse também o filósofo francês que deve ser o lugar onde toda a informação é centralizada, um lugar em que a nossa consciência pode processar informações e da qual nossa consciência pode enviar todas as mensagens para o resto do cérebro e do corpo. Então nós estamos vendo que vários filósofos, historiadores, médicos da antiguidade tinham conhecimento da existência da pineal e associavam já a pineal ao centro do cérebro, o centro da consciência, como diz, o lugar onde toda a informação é centralizada. E Descartes disse mais, que a pineal é a sede da alma, do pensamento. Nós sabemos que a alma é o espírito encarnado e todas as impressões que vêm da espiritualidade nos chegam através do perispírito, que envolve o espírito, e a glândula pineal tem a função, como vamos ver mais adiante, com mais detalhes, de decodificar e traduzir as informações recebidas pelo nosso perispírito. Michel de Nostradamus, médico francês, o que dizia ele? A antena mais fina e alta de nosso sistema nervoso central, nossa central elétrica. Vejam só, Nostradamus comparando a recepção, a glândula pineal, esse minúsculo órgão, como a nossa central elétrica, de onde passa para o nosso cérebro e para o nosso organismo todos os impulsos químicos, neuroquímicos que atuam no nosso corpo físico. Então nós estamos vendo que Nostradamus já tinha esse conhecimento, e como ele, tantos outros. Só que esse assunto também não podia ser muito explorado na época, né? Porque por muito menos que isso, tantos foram queimados em fogueira, né? Porque foram exorcizados, foram chamados de bruxos ou de bruxas, porque detinham um conhecimento superior àquela época. Pineal, o olho que tudo vê. Aqui nós estamos vendo novamente vamos voltar.
Estamos vendo novamente aqui o olho de Horus, né? Representação. Aqui também o nosso cérebro, as partes do nosso cérebro, a glândula pituitária, pineal ou epífise, né? Nós vamos ver depois a função da hipófise lá. No centro do crânio, no local mais protegido do corpo humano, está este órgão capaz de se conectar com o mundo espiritual e com os nossos mentores extrafísicos. E aqui eu incluo também não só o mundo espiritual, os mentores extrafísicos, como também nós podemos receber informações de nossos irmãos cósmicos, né, através dos impulsos da mediunidade que nos chega através da glândula pineal. Este órgão era conhecido dos sacerdotes das escolas de mistérios do Antigo Egito e por esse motivo seu símbolo se tornou o maior símbolo da história de ocultismo da antiguidade e seu arquétipo ultrapassou os tempos. O olho de Horus simboliza o olho da consciência que está sempre desperto. O olho da consciência é o terceiro olho, o olho que tudo vê e tudo sabe, antena receptora e transmissora de energias sutis. Isso aqui é muito importante. A glândula pineal pode ser definida como antena receptora e transmissora de energias sutis, o verdadeiro portal da espiritualidade. Então essa é uma das funções, além das funções que ela exerce no nosso corpo físico, através da liberação de hormônios que ela secreta e vão beneficiar e regular uma série de ciclos do nosso corpo que nós vamos ver mais adiante. Ela é uma antena receptora e transmissora das energias sutis. Olha aqui, os animais vertebrados, eles têm também a glândula pineal. Mas o que difere o ser humano do animal vertebrado, nossos irmãos inferiores, que não são dotados de razão e da consciência? Eles têm o seu espíritozinho, vamos dizer assim, a sua alminha, como a gente chama, o seu duplo etéreo quando desencarnam, mas eles não são dotados de inteligência também, que se manifesta através do seu senso instintivo, mas eles não têm a consciência e a consciência da sua existência e a razão. Então, o ser humano tem a glândula pineal, e na glândula pineal todo o córtex frontal do cérebro trabalha em conjunto, e o que não ocorre nos animais. Todos os animais têm essa glândula. Ela os orienta nos processos migratórios, por exemplo, pois ela sintoniza os campos magnéticos. Nos animais, a glândula pineal tem fotorreceptores iguais aos presentes na retina dos olhos, porque a origem biológica da pineal é a mesma dos olhos, é um terceiro olho, literalmente. Como é que isso funciona nos animais? Vocês já ouviram falar, a imprensa já noticiou, vocês devem ter lido, ouvido, que antes de acontecer uma grande catástrofe, um grande terremoto, aquele tsunami que devastou lá a Tailândia, a erupção de um vulcão, os animais são os primeiros a abandonarem o local. Eles são informados instintivamente que algo vai acontecer e eles debandam. É o senso de sobrevivência inerente aos animais e presente em todas as espécies. E é através dessa glândula que eles recebem o instinto necessário para debandarem e procurarem abrigo. Eles não sabem nem o que vai acontecer, mas eles sabem que algo está por acontecer. E foi assim, antes daquele tsunami, antes de grandes terremotos, de grandes erupções vulcânicas, de grandes catástrofes que acabaram com desencarnes coletivos. Os animais procuram sair do seu território em busca de um lugar seguro.
A Sociedade Espírita Kardecista da Flórida nos passa esse painel sobre a formação do mundo cerebral, que a formação da glândula pineal é assim que se pode ser verificado que o cérebro progride dos peixes aos anfíbios, destes aos répteis, despontando a glândula pineal na forma espiritual no grupo dos lacertídeos, sauros e lagartos. Então, já na formação dos próprios seres aqui mais primitivos, né, lacertídeos, depois os sauros são que deram origem também aos grandes dinossauros, né? E os lagartos também tinha já vestígios da glândula pineal. Depois há apontamentos na zoologia que dão à glândula pineal condição de abandonada pela natureza, havendo também alguns místicos que a denominam, como a gente viu, de terceiro olho. Aqui fala a nós espíritas, porque esse é uma mensagem do Grupo Espírita da Flórida, o estudo das funções dessa glândula é indispensável, possibilitando-nos compreender os sutis mecanismos da reflexão e do pensamento, bem como todas as atividades cerebrais envolvidas na mediunidade. Quando eu falei antes dos egípcios, falei passando dos atlantes, a glândula pineal ela era muito mais ativa em determinadas épocas, determinadas civilizações da humanidade. Depois, por algumas razões que não nos cabe aqui agora entrar em detalhes, essa glândula sofreu uma atrofia e foi até tida como inexistente. Nós vimos antes ali que o olho vestigial, né? Na verdade, agora que a gente está começando a ver a importância dessa glândula, principalmente em relação à mediunidade, mas antigamente se desconsiderou, até como inexistente. Mas ela já exerceu um papel importantíssimo em civilizações que a nossa história não chega a registrar. Mas talvez um dia a gente possa descobrir mais alguma coisa sobre essas civilizações. Esse olho tem a estrutura similar à dos nossos olhos externos, com tecidos de retina e também é sensível à luz. Olha aqui que eu falava há pouco, em épocas que se perderam no tempo e que a nossa história não tem registro, esse olho ou glândula pineal, como modernamente o chamamos, era um canal de comunicação com a espiritualidade. Depois, por razões que não nos cabe aqui analisar, este órgão ficou praticamente inoperante e atrofiado, exceto para os iniciados e espíritos mais evoluídos. Esse órgão, que varia de pessoa para pessoa, pode ser milimetricamente um pouco maior, o formato também ligeiramente diferenciado, ele pode ser ativado ou pode ser também desativado. A função melhor seria a sua ativação. Eu não vejo que benefícios possa trazer a sua desativação, algum exercício, alguma coisa para desativar. Até porque a função da glândula pineal não é só mediunidade, como nós vamos ver mais adiante. Não é só antena transmissora e receptora. É uma função importantíssima que essa glândula tem na secreção de hormônios que vão regular todos os ciclos cardianos e cardíacos, os ciclos, ritmos 24 horas do nosso corpo físico. Então, o mais importante não é atrofiar ou que ela deixe de funcionar, muito pelo contrário, é que ela possa ser ativada, porque isso vai beneficiar não só a nossa interação com a espiritualidade, como também todo a nossa saúde física e mental, emocional, toda a nossa saúde está ligada a essa glândula, tá? Também chamada de epífise, a glândula pineal assemelha-se a um grão de arroz. Alguns dizem que assemelha-se a um grão de ervilha. Então nós vamos ver na literatura que estuda, dentre os que estudam a glândula pineal, diversas denominações quanto à aparência que ela tem. O nome pineal vem de pinha. Não só o nome vem de pinha, como também a forma que ela tem, que nós vamos ver mais adiante,
é como se fosse uma pinha mesmo, formada por lamelas, e cada lamela com os cristais de apatita, e cada lamela com uma atividade eletromagnética muito intensa. Mas alguns dizem que ela se parece com um grão de arroz, outros com o formato de uma ervilha, alojada bem no centro do crânio, não pesando mais de 100 miligramas. Isso varia também de pessoa para pessoa. Então não existe, até porque esse estudo mais aprofundado da glândula pineal é mais recente, uma uniformidade, mas a importância dela é inequívoca. Então vocês vão encontrar alguém que diz: a glândula pineal parece um grão de arroz, outros vão dizer que é um grão de ervilha, que se parece com uma pinha, mas todos querem chegar ao mesmo lugar. Isso aí também não tem grande importância. Então olha aqui o que eu falei para vocês antes. Ela é do tamanho, alojada bem no centro do crânio, pesando mais de 100 miligramas, repositório de cristais de apatita, formado por estruturas concêntricas denominadas lamelas, assim como o tronco de uma árvore. Imagine o tronco de uma árvore com aquelas camadas em forma de lamelas concêntricas, né? Como se fosse, quando a gente vê uma rocha, quando os geólogos estudam a erosão do nosso planeta, das nossas rochas através dos tempos, vocês vejam que as marcas da erosão ficam gravadas numa rocha. Imagine a glândula pineal com essas marcas, essas camadas, denominadas de lamelas, e que cada dessas camadas, essas lamelas, é formada por elétrons, que funcionam como uma poderosa antena, fonte receptora e transmissora de ondas magnéticas e eletromagnéticas. É essa a função dessas lamelas que formam a glândula pineal, e essa a função dos cristais de apatita. Os cristais, não preciso dizer para vocês, que é uma fonte maravilhosa de energia, se usa, né, de contatos com espiritualidade, de curas, cura através de cristais. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, a glândula pineal tem os cristais de apatita, repleto de elétrons que emitem ondas eletromagnéticas e magnéticas. Em conjunto com o sistema endócrino, né, todo o funcionamento do nosso corpo e os centros de força, por meio do perispírito, governa e dirige todo o organismo humano como um relógio biológico e serve de portal à espiritualidade, recebendo as emanações de energia vital e todas as manifestações de mediunidade e fenômenos extrafísicos. Então, por meio do perispírito, como eu falei antes, a glândula pineal recebe essas manifestações e, nós vamos ver mais adiante, não quero me adiantar, ela decodifica todos esses sinais recebidos através da mediunidade. Voltando, aqui novamente a estrutura do nosso cérebro, né? E o pessoal que está aqui, que atualmente exerce a medicina e pratica, conhece muito bem. Eu não estou qualificado a entrar em detalhes do funcionamento e da estrutura do nosso cérebro, apesar de ser um curioso e interessado no assunto, mas é apenas para mostrar para vocês o corpo pineal que se localiza aqui. Olha só, os nossos olhos aqui, e nessa altura, se vocês colocarem o dedo aqui entre as sobrancelhas de vocês vão ver que a glândula pineal está alojada ali mais adiante no centro do cérebro. Essa é a localização dela. Olha lá. Glândula pituitária e glândula pineal. A glândula pituitária, ou hipófise, né, também participa em conjunto com a glândula pineal na secreção de hormônios importantíssimos, a regulação de todo o sistema do nosso organismo. Facilita a conexão social, a glândula pituitária ou hipófise, e nos ajuda a reagir aos perigos, estimula a liberação de hormônios anti-estresse, promove a liberação de ocitocina, também conhecido como hormônio do amor, isso na glândula hipófise, tá? Essa substância fortalece nosso vínculo com nossos parceiros e filhos, além de estimular a produção do leite materno. Está relacionada às nossas emoções e à memória.
regula o nosso metabolismo, enfim, trabalha em conjunto com o hipotálamo. As glândulas pituitária e pineal compartilham funções que estão próximas, uma da outra. No entanto, esta última é a que sempre despertou maior interesse do ponto de vista místico e espiritual. Então vocês vão ver até uma certa confusão de alguns autores quando falam da pituitária, da hipófise. Na verdade, elas não são a mesma coisa, mas elas estão juntas e elas compartilham muitas funções. Então, a hipófise e a glândula pineal compartilham a secreção de muitos hormônios. Por exemplo, a pineal vai regular o nosso ritmo de sono. Então, é importante que ela funcione perfeitamente, que esteja adequada, porque ela vai se manifestar o mau uso, o mau funcionamento da pineal, assim como da hipófise, algum problema, vai resultar numa série de transtornos que vão se refletir na nossa saúde física e mental. Então, essas duas glândulas, a glândula pineal e a glândula pituitária ou hipófise, são importantíssimas e trabalham em conjunto nessa região do cérebro, conhecida ali como também tem o hipotálamo ali. Aqui também mais uma vez, nos anos 50, cientistas descobriram que a glândula pineal, que achavam ser vestigial, eles desconfiavam, mas nem sabiam concretamente da existência dela. Tem uma função de percepção. Ela percebe a luz e produz melatonina. A melatonina é uma substância que influencia a reprodução e o sistema imunológico, além de ser um antioxidante, o que significa que pode ser eficaz na luta contra o câncer e em reduzir os efeitos do envelhecimento. A glândula pineal produz melatonina em ambientes escuros e inibe a sua produção em ambientes com luz. As alterações diárias da melatonina, com seu pico se situando durante a noite, agem em receptores do próprio hipotálamo, que se encarregam de sincronizar o ciclo vigília-sono do corpo e de outros hormônios. Outra recente função atribuída à pineal é a sua associação com estresse e com a atividade imunológica. Então, meus irmãos, nós estamos vendo a importância fundamental do estudo e do conhecimento da glândula pineal, não só como antena receptora e transmissora de energias sutis, mas como uma glândula vital no funcionamento harmônico do nosso organismo, da nossa saúde, porque vocês viram que ela, até na luta contra o câncer, ela produz, ela ajuda a reduzir os efeitos do envelhecimento, é antioxidante, sistema imunológico tão importante para nós, para que fiquemos imunes a vírus, bactérias que a gente sabe que estão aí à nossa volta. Então ela desempenha um papel fundamental, a glândula pineal. Olha a melatonina mais uma vez aí, retarda o envelhecimento, reorganiza o ciclo do sono, né? No homem adulto a pineal mede de 5 a 8 milímetros, cerca de 12 a 25 milímetros também. Isso varia, como eu disse para vocês, de uma pessoa para outra, se está mais ativada, menos ativada, se está sendo exercitada ou não. E esse exercício da pineal, essa ativação, pode se dar muito através dos exercícios de meditação e a prática de yoga também. Isso contribui muito para ativar e desenvolver a glândula pineal. Yoga, meditação e outras práticas de busca de interior, do nosso interior, né, principalmente essas que eu citei, meditação e yoga. Então fica localizada no centro do nosso cérebro, sendo conectada com os olhos através dos nervos. As descobertas acerca do hormônio melatonina, bem importante, como eu falei antes, despertaram grande interesse nas últimas décadas, sobretudo por exercer papel fundamental na regulação do sono e dos ritmos circadianos cardíacos. Essa substância também é importante no tratamento da osteoporose, olha só.
síndrome pré-menstrual e controle da natalidade. Por se tratar de um dos principais hormônios anti-estresse, participa ainda das funções adaptativas e estimulantes. Portanto, a melatonina estabiliza e sincroniza a atividade elétrica do sistema nervoso central. Então, cada painel que passa, nós vemos a importância maior da glândula pineal na regulação do bom funcionamento do nosso organismo. É fundamental, pessoal. E eu quero dizer para vocês que a glândula pineal, que começou a ser estudada com mais dedicação e desperta tanto interesse de médicos e médiuns também atualmente, o estudo dela não está acabado. Eu não estou trazendo para vocês aqui, amanhã ou depois eu posso trazer outras informações novas a respeito de outras atividades ou funções da pineal. O que eu estou trazendo é o que se sabe até então, mas os cientistas, os médicos, os próprios médiuns estão ainda estudando toda a grandeza e toda a função que a pineal exerce, não só nos campos da mediunidade, como também na regulação dos ritmos do nosso corpo físico. Os pesquisadores estudam os efeitos anticâncer da melatonina, que parece funcionar, olha só, em conjunto com a vitamina B6 e o zinco, opondo-se à degradação do sistema imunológico, proporcionada pelo envelhecimento. Muitos defendem que a pineal, atuando não apenas através da melatonina, é uma estrutura tranquilizadora que suporta o equilíbrio do organismo, agindo como um órgão sincronizador, estabilizador e moderador para a saúde física e mental. A glândula pineal afeta diretamente as outras glândulas por meio de suas secreções. Mas a expectativa é que nós possamos viver 200 anos. E isso não é nada. Muitos dos nossos irmãos cósmicos, bem perto de nós, vivem 500, 600 anos ou até mais, tranquilamente. Nós não temos condições ainda, porque maltratamos muito o nosso corpo físico, através de uma alimentação desregrada, de viciações também que nós temos. Então a nossa média de vida, apesar de estar aumentando, e vai aumentar ainda mais, nós não temos condições ainda de atingir esse patamar de 200 anos. Mas chegaremos lá no mundo regenerado, sem dúvida. Essas estruturas são um exemplo claro de como o nosso sistema endócrino também funciona, como o nosso comportamento e personalidade. De fato, algo bem conhecido é o impacto que doenças como o hipotireoidismo e o hipertireoidismo podem ter em nossas vidas. Não só o nosso metabolismo ou o nosso peso é afetado. O nosso estado de espírito e até mesmo o nosso repouso noturno são afetados por essa alteração hormonal. Portanto, nunca é fácil saber como podemos cuidar melhor dessas estruturas. As glândulas pituitária e pineal, que eu falei para vocês agem conjuntamente, sem dúvida agradecerão se levarmos em consideração alguns cuidados básicos, principalmente em ter uma alimentação mais saudável, evitar o estresse, manter uma vida ativa sempre e respeitar as horas de sono. Então isso, pessoal, é muito importante. A gente sabe que o estresse, ele acaba com prejudica enormemente o nosso sistema imunológico, baixa a nossa imunidade grandemente. Uma situação de raiva também nos prejudica enormemente, pessoal. A adrenalina secretada numa situação de raiva, não vou nem falar de ódio, porque eu nem gosto de falar essa palavra, porque ela não faz parte do meu dicionário. Mas uma situação de raiva, a raiva secretada naquele momento de fúria, ela não vai te prejudicar só 15, 20 minutos, meia hora. Para que o organismo volte à sua normalidade, vai precisar de no mínimo 6, 8 horas depois daquela explosão de fúria causado por uma situação de estresse. Enquanto que um sorriso,
uma energia positiva, vai nos trazer grandes benefícios no nosso corpo físico, espiritual, em todo o nosso organismo. Então é muito importante a gente pensar 70 vezes 7 antes de explodir, de se deixar levar para uma situação de fúria. Respira fundo, pensa 2 vezes e evita. É a melhor coisa a se fazer, porque você vai descarregar no nosso irmão uma situação de fúria, por razões que não vem aqui se tem razão ou não vem aqui analisar, entrar no mérito, mas aquilo vai prejudicar enormemente a você, a sua saúde, e não vale a pena, né? Não vale a pena, a gente tem que cuidar, né, dessas situações e cuidar do nosso organismo e da nossa saúde física e mental. Canal aberto com o mundo espiritual. A glândula pineal é o órgão que produz os sonhos, as visões, as clarividências, as clareaudiências, as psicografias e os fenômenos metafísicos. O mesmo olho que recebe as inspirações do mundo espiritual, as canalizações, as intuições, e possibilita os músicos, artistas, cantores, cientistas, médicos e inventores a trazerem o que existe no mundo espiritual para ser manifestado no mundo físico. Nós sabemos, e aqui eu incluo também esses insights que eu falei no início para vocês, a glândula pineal, é através da glândula pineal que nós recebemos esses insights, que aqui chama também de intuições. Essas intuições, que algo pode acontecer, que algo não está bem, informações da espiritualidade, informações dos nossos irmãos cósmicos, nos chegam através da pineal, através da maior ou menor capacidade de nós recebermos essas informações e a nossa glândula traduzir esses sinais, decodificar esses sinais. E aqui também fala, e eu quero dizer isso para vocês, que muitas das nossas maiores invenções, das nossas maiores obras de artistas, não só da música clássica, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Rossini, grandes pintores, Rembrandt, Leonardo da Vinci e outros grandes artistas, cientistas, inventores, eles receberam através da glândula pineal essa intuição, essa mensagem para que eles produzissem aquela obra, aquele invento, aquela nova tecnologia em benefício da humanidade. Eu não quero dizer com isso que todos nós somos tão fantoches, a gente não é capaz de inventar nada, de produzir nada, de pintar nada, porque tudo vai depender do que eles mandarem. Não é isso. Eu quero dizer para vocês que muitas dessas invenções e obras de arte resultam de inspirações que vêm da espiritualidade superior. Já encarna aqui nesse orbe com o intuito de trazer aquilo que está no seu inconsciente, no seu subconsciente, aquela experiência kármica de outras existências. Então ela já encarna com aquele objetivo de colaborar no desenvolvimento dessa humanidade, nessa existência. Aí ela vai produzir algum invento, alguma nova tecnologia, tá? Então não quer dizer que tudo não vamos generalizar, que tudo seja inspiração do alto, ou seja recebido através da glândula pineal. Muitas coisas são, outras não. Outra coisa também, tem aquele ditado popular que diz: o travesseiro é o melhor conselheiro. Nós sabemos que durante o sono noturno e a glândula pineal funciona, está mais ativa justamente durante o período noturno em que nós dormimos, e nós sabemos que quando nós dormimos, o nosso espírito, o nosso corpo espiritual se projeta em paragens espirituais e entra em contato com os nossos mentores, guias e antepassados familiares que já nos antecederam. Então, durante o período noturno, isso acontece enormemente.
E muitas vezes, eu estava falando do ditado popular, travesseiro é o melhor conselheiro, quando a gente tem que tomar uma grande decisão, seja lá a respeito do que for, decisão profissional, uma decisão pessoal, familiar, nada melhor do que uma boa noite de sono. Naquela noite, provavelmente, a gente no dia seguinte vai amanhecer com a inspiração, com aquela ideia e a decisão certa a ser tomada. Então, quando é uma decisão assim muito importante nas nossas vidas, que pode afetar muita coisa, nada melhor do que deixar para o dia seguinte. Não é adiar as coisas, é apenas buscar uma melhor decisão. E muitas vezes essa decisão vem através da espiritualidade dos nossos mentores e são captados durante o sono pela glândula pineal. O que dizia Kardec? A codificação espírita não cita diretamente a glândula pineal, porém Allan Kardec definiu claramente que o processo mediúnico é orgânico. E esses tempos eu vi o Divaldo falando que a mediunidade é, antes de tudo, biológica, é o órgão físico, né? Então ele diz aqui que é orgânico, ou seja, obedece necessariamente à estrutura física do médium, independente de fé, crença religiosa ou mesmo boa vontade. No médium aprendiz, a fé não é a condição rigorosa, sem dúvida aumenta seus esforços, mas não é indispensável a pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a contragosto, enquanto que crentes sinceros não o conseguem, o que prova que esta habilidade se prende a uma disposição orgânica. Muitas vezes a pessoa pode não acreditar, não professar uma fé, mas ela tem aquela glândula mais desenvolvida, né? Porque a mediunidade ela está presente não é só na doutrina espírita ou entre cristãos, ou católicos, evangélicos, entre indígenas também está, a mediunidade está presente em cada um de nós. Então não é só porque a gente pratica, estuda a doutrina espírita, que nós tenhamos acesso à mediunidade, sejamos médiums. Médium, qualquer um pode ser. Tá? O que nos diz André Luiz no livro Missionário das Luzes, através do orientador Alexandre, faz as seguintes considerações no livro Missionários da Luz. Analisemos a epífise, que é outro nome da glândula pineal, como glândula da vida espiritual do homem. Segregando energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pode identificar. Comanda as forças subconscientes sobre a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para as ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Então, o que o orientador Alexandre coloca aqui, em outras palavras, é aquilo que a gente já vem falando ao longo dessa exposição, e que ele coloca também de uma outra forma, mas que no fundo ele quer dizer a mesma coisa, da importância da glândula pineal como essa antena receptora e transmissora de energias sutis. E diz mais aqui o André Luiz, é a glândula da vida espiritual do homem. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual, isso aí também está no Missionários da Luz, o Alexandre que está falando. Pode reconhecer agora que todo o centro glandular é uma potência elétrica. Olha aí a central elétrica que se falava antigamente, né? No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha um papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção, transmissora e retransmissora de raios peculiares à nossa esfera.
É nela, na pineal, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. É o que eu falei para vocês, né? Então, não é todos nós temos a glândula pineal ou epífise, mas André Luiz, através do Alexandre, esse orientador, diz que na grande maioria dos homens a potência divina dorme embrionária. Ela continua atrofiada, ela não é exercitada como poderia e deveria ser. Ainda segundo André Luiz, ela reativa as forças criadoras no ser humano aos 14 anos aproximadamente. Permanece no período do desenvolvimento infantil em fase de reajustamento, absorvendo novos ensinamentos e reflexos que são ministrados nessa fase da vida, que farão frente ou somar-se-ão às colheitas das vidas passadas, que ressurgirão de acordo com a vontade, sob fortes impulsos. Por esse motivo, a pineal é denominada a glândula da vida espiritual. Nós sabemos que numa criança, até os 7 anos de desenvolvimento da criança, ela está muito suscetível às impressões e reminiscências de existências anteriores. E a partir dos 7 anos, ela já vai adquirir uma condição mais autônoma nessa vida e provavelmente ela já vai se desvincular daquelas lembranças de vidas passadas. E a gente sabe que algumas crianças falam para seus pais: ah, mamãe, eu vou lá para o meu quarto brincar com meu amiguinho, ou vou conversar com meu amiguinho. E a mãe: ah, mas que amiguinho? Não tem ninguém lá. Não, tem sim, está lá, um amiguinho invisível. Olha, pessoal, nós devemos ter muito cuidado, muito trato com esse tipo de questão, porque a criança fala aquilo naturalmente. Como eu disse, até os 7 anos, ela está muito mais suscetível a ver coisas, perceber coisas do mundo espiritual que nós já não percebemos. Então, muitas vezes acontece, e quando esse fato não prejudicar de maneira nenhuma o desenvolvimento da criança, a vida social da criança, a vida familiar, não a prejudicar no colégio, isso deve ser tratado pelos pais como uma situação normal. Vai dizer: ah, mas é normal conversar com um espírito? Para as crianças até 7 anos, é normal. Não estou dizendo que toda criança diga que vai brincar com o amiguinho invisível, conversar, mas pode acontecer. E se isso acontecer, vocês já estão sabendo que isso ocorre muitas vezes com muitas crianças, principalmente no desenvolvimento delas até aproximadamente os 7 anos de idade. Depois elas vão perdendo essa interação com o mundo espiritual, e o que não impede que muitas delas continuem a desenvolver a mediunidade, porque algumas vão manifestar uma mediunidade mais exacerbada ao longo da sua adolescência, do seu estágio de vida adulta, né? E outras vão perder e não vão mais se lembrar tanto de vidas passadas. Olha aí, eu falei no início do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um estudioso da glândula pineal e realizou diversos exames neurológicos, como tomografia e eletroencefalograma, em pacientes em transe. E, segundo o Dr. Sérgio, como ele próprio diz aqui, verificamos a atividade na pineal durante esses momentos. Ela é uma espécie de antena que capta estímulos da alma de outras pessoas, vivas ou mortas, como se fosse um olho sensível à energia eletromagnética. Tudo isso que foi falado aqui, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira tão bem sintetiza nessa opinião, nessa manifestação dele. A glândula pineal como antena viva que capta estímulos eletromagnéticos. E mais diz Dr. Sérgio Felipe de Oliveira: a pineal, no que diz respeito à mediunidade, capta o campo eletromagnético impregnado de informações, como se fosse um telefone celular. Mas tudo isso tem que ser interpretado em áreas cerebrais, como por exemplo o córtex frontal.
É o que eu falei antes para vocês, a diferença entre a pineal nos vertebrados, nos animais, e no ser humano. O doutor Sérgio está colocando isso aqui agora tão bem. Não basta ter a pineal, é preciso que todo o córtex frontal do nosso cérebro trabalhe em conjunto, né? E ele diz aqui, ó, um papagaio tem a pineal, mas não vai receber um espírito porque ele não tem uma área no cérebro que lhe permita fazer um julgamento. Ele não é dotado de razão e consciência. A mediunidade está ligada a uma questão de senso-percepção. Então, a ela não basta a existência da glândula pineal, mas sim todo o cone que vai até o córtex frontal, que é onde você faz a crítica daquilo que absorve. A mediunidade é uma função de senso, captar, percepção, que faz a crítica do que está acontecendo. Então a mediunidade é uma função humana. E ele também coloca essas coisas, né, que a gente vem conversando ao longo dessa exposição, para caracterizar a diferença entre um animal que tem a glândula pineal, mas que não é capaz de decifrar nada, né? A não ser pelo instinto, ele corre para se proteger, mas o ser humano não. A razão e a consciência têm condições de decifrar, de decodificar todas aquelas informações que a glândula pineal recebe. Dr. Jorge André, falecido em 2017, médico também, era outro estudioso da glândula pineal. E ele diz aqui: podemos considerar a pineal como sendo a glândula da vida psíquica, a glândula que resplandece o organismo, acorda a puberdade e abre suas usinas energéticas para que o psiquismo humano, em seus intrincados problemas emocionais, se expresse em voos imensuráveis. Acorda a puberdade, como nós vimos anteriormente, ela se capacita mais a partir dos 14 anos. Dr. Núgor Orlando Facuri, outro médico neurologista, fundador do Instituto do Cérebro em São Paulo, que fala sobre a glândula pineal, também é um estudioso desse assunto. Ele nos diz que nos processos mediúnicos, a aproximação espiritual se vale da pineal para difundir sua mensagem até as mais diversas áreas cerebrais que ressoam sua transmissão. Aqui o doutor, escritor e dirigente espírita, Eduardo Augusto Lourenço, ele diz que com relação ao sistema imunológico, ao sistema imune, a glândula pineal é de grande eficiência no combate a micro-organismos invasores. Olha a nossa autodefesa, os nossos anticorpos sendo protegidos pela glândula pineal. Ela também é responsável pela limpeza do organismo, ou seja, a retirada de células mortas, a renovação de determinadas estruturas pela rejeição de enxertos e memória imunológica. Existe uma ligação muito estreita entre a glândula pineal e o sistema imunológico, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. E vejo aqui, ela é responsável pela limpeza do organismo, retirada de células mortas. E nós vimos também a função dela no combate ao envelhecimento, células mortas também, no combate a tumores, células mortas, ao câncer também, né, a proliferação desordenada de células, multiplicação desordenada de células no nosso organismo. Então, é incrível a função, tudo que a pineal faz para o nosso bem-estar físico e mental. Doutora Marlene Nobre, também falecida em 2015, médica, outra especialista no assunto, tem obras sobre a pineal. A providência divina dotou essa pequenina estrutura pineal, semelhante a uma ervilha e com o formato de um cone, que não pesa mais de 100 miligramas, de uma extraordinária potencialidade laboratorial que permite traduzir estímulos psíquicos em reações de ordem somática e vice-versa. Doutora Marlene também se interessava muito pelo estudo da pineal e, assim como o Dr. Nábor Facuri, Sérgio Felipe e outros, também
escreveu sobre o assunto e tem obras publicadas. Aqui uma delas, O Dom da Mediunidade, da Marlene Nobre, em que ela diz: as raízes da mediunidade estão fincadas no perispírito, ou corpo espiritual, possibilitando ao ser humano fazer uso de um sentido novo, que lhe expande a capacidade de comunicação muito além dos sentidos corpóreos. No exercício dessa função, o perispírito precisa utilizar-se de estruturas neurológicas ou implementos sensíveis do cérebro físico. Dentre essas estruturas, a glândula pineal é a mais importante. Dentro da neurofisiologia, que era a doutora Marlene Nobre estudava muito dentro dessa área, a área da mediunidade, ela destaca a importância de duas estruturas: o perispírito, antena de recepção dos sinais eletromagnéticos, ondas mentomagnéticas, e a glândula pineal, estrutura amplificadora e demoduladora, decodificadora, tradutora desses sinais. As funções da glândula pineal, no papel mediúnico. Ela é receptiva aos sinais eletromagnéticos, como a gente viu antes. A doutora Marlene Nobre fala em transdutora, que transforma esses sinais eletromagnéticos em sinais que possam agir sobre a estrutura do organismo, ou seja, sinais eletroquímicos, sinais neuroquímicos. E efeitora, ela age e tem um efeito muito grande, como a gente viu, nesse sentido aqui, efetora, em menor ou maior grau, sobre todo o sistema cognitivo do indivíduo, sistema receptor, ação sobre áreas corticais ligadas ao julgamento e raciocínio, áreas corticais motoras, os nossos paladar, olfato, audição, órgãos dos sentidos também. Então, ela transmite esses impulsos eletromagnéticos, neuroquímicos para o nosso organismo, que vai agir sobre todo o nosso sistema motor, sobre o nosso sistema neural, sobre várias áreas do nosso organismo. A conexão espiritual da glândula pineal, ainda sob a ótica do André Luiz, Missionários da Luz, no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária, como foi dito antes. Desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhante a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena rútila atraindo a luz procedente de mais alto. Então, isso aqui é uma descrição. Quem quiser ler mais sobre o assunto, o livro Missionários da Luz, o André Luiz fala muito sobre isso. De acordo com seguras informações de alguns benfeitores espirituais, a glândula pineal funciona como um catalisador das vibrações espirituais e transformador das suas ondas, decodificando-as através do processamento energético pelos seus cristais. Então, Divaldo, em outras palavras, no seu jeito, na sua forma, também fala que a glândula pineal, ela recebe e decodifica através dos seus cristais essas informações que se situam no nosso campo de pensamento energético. O mesmo órgão que transforma pensamento em desejo, desejo em intenção e intenção em vibração, para que os sonhos verdadeiros sejam enviados para o mundo abstrato e facilitando assim que a lei universal de atração conecte as pessoas através de suas semelhanças latentes. Portanto, a glândula pineal é o órgão sensorial mais importante e incompreendido pela ciência. Os sumos sacerdotes egípcios sabiam do seu potencial,
pois a utilizavam em larga escala para promoverem curas e acessarem os mundos interdimensionais. E esse conhecimento que eu falei antes para vocês, que os egípcios detinham, os Atlantes, os sacerdotes da antiga Atlântida, nos tempos áureos da Atlântida, que a Atlântida tem até 2 obras que falam muito bem sobre isso ali na frente. A Atlântida teve a Era de Luz e a Era das Trevas. Na Era de Luz, os sacerdotes, os magos brancos, que exerciam a espiritualidade no sentido de beneficiar a todos, eles conheciam muito sobre a glândula pineal, e através da glândula pineal eles tinham uma conexão permanente com o mundo espiritual, o que depois foi deturpado com a chegada da magia negra, dos magos negros, que acabaram levando a Atlântida ao fundamento da última parte do continente. Com a aceleração do processo de transição planetária, transformando a Terra quase no mundo de regeneração até o final do próximo século, onde o amor fraterno vai predominar sobre o mal, e com o acelerado progresso da ciência como um todo e da medicina em particular, sobretudo a partir desse ano 2019, os cientistas vão comprovar a relação deste minúsculo e importante órgão físico com as manifestações mediúnicas, descobrindo que não somos, como Pierre Teilhard de Chardin falava, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E eu gosto muito de citar essa manifestação do Pierre Teilhard de Chardin, o padre jesuíta francês, filósofo e cientista, falecido em 55 no século passado, porque ele coloca muito bem que nós somos espíritos vivendo essa experiência humana. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. E por que eu coloco ali num planeta regenerado até o final do próximo século? Eu falei antes da regeneração planetária, né, que nós vivemos num mundo de provas e expiações, estamos a caminho num processo de regeneração planetária. Esse processo de regeneração, eu ouço nos centros espíritas, colegas meus, mas o mundo regenerado vai demorar ainda pelo menos 1000 anos, 2000 anos, para o mundo estar regenerado. Pessoal, não é bem assim. Emmanuel falava, e esse prazo já perdeu a validade. Emmanuel falava, quando no mundo espiritual, agora ele está conosco no interior de São Paulo, que até o ano de 2057 o planeta estaria regenerado. Esse prazo já foi reformulado na espiritualidade. O processo de transição planetária de mundo de provas e expiações para mundo regenerado começou cerca de 100 anos antes de Allan Kardec fazer a sua compilação do Pentateuco da doutrina espírita. E está em processo até hoje. Só que esse processo, recentemente houve uma reunião na espiritualidade, ele está sendo acelerado. O que significa isso? E por que o mundo regenerado não vai durar mais 1 milênio? Não vai durar 2 milênios e não vai durar 500 anos? Porque todos aqueles espíritos que não se harmonizam com as vibrações que o planeta vai ter em breve, eles tiveram agora, aqueles espíritos que pertinazes no mal, que cometem crimes hediondos contra a humanidade, crimes terríveis contra o semelhante, esses espíritos tiveram aqui a sua última oportunidade de se harmonizar com as leis divinas. Eles já estão sendo separados assim que eles desencarnam. Eles, para surpresa deles, estão sendo separados e vão serem transmigrados para outros mundos. E nós temos pelo menos 4 mundos. Vou citar um passando para vocês, porque também não é objeto da palestra de hoje.
temos 4 mundos para onde esses espíritos que não mais reencarnarão aqui serão levados, de acordo com o seu nível evolutivo e de acordo com os crimes que eles praticaram contra as leis divinas. É claro que nós não podemos, apesar de ser muito grave, um político que rouba dinheiro público, ele está cometendo um crime social. É muito grave, é gravíssimo. Mas nós não podemos comparar com o terrorista que determinou um massacre, um genocídio, que matou crianças, mulheres grávidas, ou mandou os aviões derrubarem as torres gêmeas. Nós não podemos comparar com esse tipo de crime. Então, por que o processo vai ser acelerado? Isso foi deliberado numa recente reunião na espiritualidade, porque esses espíritos não mais retornarão. Eles morrem, né, e os que estão aí vão terminar o seu ciclo de vida e também não retornarão mais. Só estarão aqui espíritos capazes de se harmonizar com o bem e com as leis divinas. Não quer dizer que o mundo regenerado nós teremos só paraíso, só maravilha, só o bem. Não é nada disso. O mal continuará a existir, mas não na proporção que nós estamos vendo hoje na nossa imprensa, né, na televisão, no rádio. Tem muita coisa boa acontecendo, mas o que nos chega são as atrocidades e os crimes bárbaros. Mas saibam que tem muita coisa boa, muita solidariedade, muita gente fazendo coisas boas mundo afora. Mas eu dizia então que esses espíritos não mais retornarão, e é por isso que o processo vai ser acelerado. E pela nova previsão de data, o planeta vai estar em acentuado processo de regeneração até o final deste século. E até o final do próximo século, ano 2200, o planeta estará regenerado. Esse é o novo prazo. Então não é daqui a milênios. O mal vai continuar a existir, mas nós teremos uma humanidade muito melhor. E por que eu falei ali que 2019 é um ano fundamental? Por aquilo que eu falei antes, data limite, aquela moratória que Jesus pediu. A partir de julho de 2019, não significa que os nossos irmãos cósmicos vão descer lá no Madison Square Garden ou no nosso, aqui em Brasília, vão descer e vão dizer: estamos aqui, queremos ajudar vocês. Não é isso. Eles terão permissão para se apresentarem mais abertamente e oficialmente a cada vez mais pessoas, até o contato oficial. A gente sabe, como estudioso da ufologia também, e informações que através da espiritualidade, que esse contato e a presença deles existe atualmente em vários países com vários governos. Mas, de modo geral, a humanidade desconhece isso, né? E isso não é oficial. Então, a partir de 2019, a Terra não se envolvendo em nenhum conflito bélico de proporções gigantescas, algum conflito nuclear, a ciência, a medicina, os transportes, toda a tecnologia vão experimentar o desenvolvimento mais fantástico do que a gente tem visto nas últimas décadas. E todos os avanços que a tecnologia vai nos proporcionar, e a medicina vai dar um avanço significativo na cura e na descoberta de remédios e vacinas para muitas das doenças hoje tidas como desafio, a partir deste ano, principalmente a partir de julho de 2019, se nada ocorrer até lá, e tenho certeza que nada ocorrerá, nós vamos experimentar todo esse avanço, esse processo de desenvolvimento da humanidade, que faz parte, está programado. A nossa humanidade está programada para passar um novo ciclo. O planeta Terra, tão judiado e tão maltratado, a gente vive como se nós fôssemos a última geração a habitar o solo do planeta, esquecendo os nossos filhos, nossos netos, né? Todo o planeta Terra também vai evoluir, vai se modificar, alterações vão ocorrer.